comigo na palavra de Deus, no livro, é o livro de João, o Evangelho de João, um texto conhecido demais. Esse texto ele é uma narrativa fácil de entender, uma parábola de Jesus. O livro é João, o Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 10. Antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, eu quero falar sobre o que está acontecendo aqui em João 10, para que nós possamos entender melhor o que está sendo falado por Jesus. Se eu tentar ilustrar aqui, talvez fica mais fácil ainda a nossa leitura, do que eu fazer a leitura e a gente tentar entender, porque nós podemos partir do texto aqui depois e falar assim, realmente agora ficou mais fácil o nosso entendimento. O que está acontecendo aqui é que nós temos Jesus ensinando uma parábola. Eu gostaria que você se atentasse a isso aqui, porque isso aqui falou demais ao meu coração. Isso aqui, sabe? E se eu fosse colocar um tema aqui, diz sobre esse tema aqui, eu ia falar assim, olha, o pastor e as ovelhas. Já fica lá, você já entendeu, né, Tito? Isso é para colocar isso aqui. O pastor e as ovelhas. E Jesus falou, não apenas uma vez. Interessante é que isso era uma das profecias de Jesus. Essa profecia já tinha sido narrada lá no livro de Isaías, no capítulo de número 53, no verso de número 6, que fala assim, olha, que antes da sua vinda, nós éramos como ovelhas, perdidas, desgarradas. E na profecia de Jesus fala que ele seria o nosso pastor. Jesus agora está propondo uma parábola e anunciando que ele é o pastor. Nessa parábola tem um cenário e tem alguns personagens, da qual antes da leitura eu quero que você preste atenção. Fala da porta, fala das ovelhas, fala do ladrão e fala também dos mercenários. E cada um aqui eu quero ilustrar para que o nosso entendimento fique mais fácil. O mercenário era aquele que trabalhava e cuidava do rebanho. Ele era apenas um funcionário. Tinha um mercenário citado aqui na parábola de Jesus, e quando a gente lê, a gente vai entender o porquê. Ele era um funcionário, mas as ovelhas não eram dele. Esse mercenário falado por Jesus, ele era alguém que recebia para cuidar das ovelhas daquele aprisco. E aí então, esse mercenário, ele está colocado aqui nesse texto. E você vai entender a posição e a postura que é do mercenário. Aí nós vamos entender também que Jesus se anuncia como o bom pastor. E Jesus fala de nós, que somos as ovelhas. Eu só quero separar para você entender muito bem essa palavra. A região que ele está falando aqui era lá na região da Judéia. E a região da Judéia, o relevo dela tinha montanhas e tinha vales também. E fala que esse cenário aqui que Jesus está narrando essa parábola era mais fácil de ser entendido, com esse relevo, com um clima de deserto seco, difícil de fazer com que o rebanho tivesse toda a sua provisão do seu rebanho. Mas também fala, e aí Jesus mensura, porque havia os grupos de pastores que cuidavam das suas ovelhas ou no inverno ou no verão. E aqui fica claro essa mensagem aqui dessa parábola, para a gente entender facilmente, que Jesus está se referindo a talvez uma coisa que poderia ser um aprisco no inverno. O aprisco no inverno era diferente do aprisco do verão. O aprisco do verão talvez era o mais comum da gente conhecer. Cada pastor tinha o seu grupo de ovelhas, e ele tinha um grupo de ovelhas e cuidava das suas ovelhas. No inverno era diferente. Os pastores juntavam as ovelhas num grande aprisco. Por quê? Porque era mais fácil de controlar e de ter acompanhamento por causa da dificuldade do inverno. Então esse grande aprisco reunia vários rebanhos. E aí tinha o porteiro desse grande aprisco, que não era o pastor das ovelhas. Está falando aqui no texto. E diz que quando o pastor chegava nesse aprisco, o pastor podia chegar, o porteiro permitia a entrada do pastor das ovelhas. O pastor agora falava e chamava as suas ovelhas: venham. E as ovelhas ouviam a sua e seguiam o seu, e eles saíam
e depois voltavam. Pois bem, esse é o cenário. Agora, entendendo a parábola, você vai entender mais facilmente os personagens, cada um na sua função. Diz assim Jesus: em verdade vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, e as ovelhas, ouvindo a sua voz, ele chama elas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, ou o outro pastor, ou qualquer outro, a não ser o seu próprio pastor. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6: Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo. Olha o que Jesus começa a dizer: eu sou a porta das ovelhas, de todas as ovelhas, para todos os rebanhos, eu sou a porta. Verso 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em louvado seja Deus. E o último que eu quero ler, que diz assim: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nosso Senhor. Jesus foi narrado de várias coisas na Bíblia, irmão. De vários, de várias figuras, de várias formas. Jesus aqui está sendo narrado como a porta e o bom pastor. Sabe, tão sereno falar, né? Ovelhinha, pastor, né? Cenário parece de criança, né? Coisa bonitinha de falar. Mas que coisa linda a gente poder ouvir tamanhas palavras de Jesus em uma parábola que aqueles que ouviam não entendiam, e nós entendemos perfeitamente. Jesus, seguindo a essa parábola, ele aponta aqui que no versículo 1 diz assim: olha, que quem não entra pela porta, esse não é o pastor, esse é ladrão e salteador. Jesus aponta, seguindo no verso 2, que ele, porém, é a porta, que ele entra pela porta, que o que entra pela porta, esse é o pastor correto daquelas ovelhas. Nesse verso de número 1 e no verso de número 2 aponta que nós temos um perigo à nossa volta. Aponta que tem alguma coisa do lado de fora. Aponta, de certa forma, uma atenção para aquilo que está acontecendo ali. E fala que para aquele que possa entrar ali, o ladrão, que está ali pronto para entrar, devastar, destruir, roubar, vender, sei lá o que o ladrão vai fazer. Você imaginar, acho que tudo isso comigo, não foi? O ladrão vai fazer isso. E ele está do lado de fora. E o ladrão, aquele rebanho não é dele, mas tem o ladrão existe. E o ladrão faz tudo isso.
Então somente eu quero falar sobre o ladrão também essa noite. O ladrão faz isso, irmãos. Essa é a ação do ladrão. Ele destrói. Ele chega. Ele não é convidado, ele é bem-vindo. E esse ladrão vem para causar destruição. Foi falado dele lá no versículo de número 10, que ele vem para também roubar, matar. Isso o ladrão faz. Agora Jesus aponta também que ele é a porta. O pastor passa pela porta. Depois Jesus diz que ele é a porta. Ladrão e o pastor são totalmente diferentes. O ladrão causa dano, mas o pastor passa pela porta. E a porta certa, que é a porta do apreço. Eu estou falando isso para que a gente possa ilustrar a nossa vida, aqueles que estão à nossa volta. Muitas pessoas passam por portas erradas. Tem porta, irmão. Tem pessoas que entram e não acham passagem. Acham um labirinto, não conseguem sair dela. Triste fico. Oro, intercedo, clamo e peço para que Deus, e só Ele, e só Jesus pode dar saída em muitas portas que muitas pessoas entram. Tem portas que pessoas entram, não saem mais. Tem portas que é só de ida, sem volta. Tem porta, irmão, que ao atravessar, achando que do lado de lá daquela porta teriam coisas boas, se encontram coisas ruins. Encontra com vale, encontra com abismo. Mas eu não sabia, porque não foi apresentado a porta certa. O ladrão do lado de fora querendo causar dano, e nós fazendo escolhas também, escolhendo portas erradas. Isso é a história da humanidade. Isso talvez foi a sua história, a minha história sendo narrada. Talvez um tempo sem Jesus, não pensava em porta, não pensava nada que poderia acontecer. Mas Jesus está deixando claro para os que são seus, porque está falando de um rebanho seu. E nós, como rebanho deles, ouvimos essa voz hoje. E nós entendemos que Jesus, o nosso Senhor, que Ele disse no verso 7, eu sou a porta. Quero só deixar claro para você, só existe uma porta. A porta certa que nos leva até Deus é Jesus. Temos mais opção? Tem outras opções, mas qual é a certa? Só uma. Eu sou a porta, Jesus diz. Não tem outra oferta, irmão. Não tem outra religião, não tem nada, não tem uma proposta melhor. Ele é a porta. Não é escolha, é única. Jesus assegura. Todos que vieram antes não são. Tudo que foi antes de mim não era. Eu sou a porta certa. Ele deixa claro para nós, para esses dias, nós que temos voz, nós que temos vida, nós que assumimos a identidade e entendemos que Cristo é a porta. Jesus é a porta, está dizendo. E aquele que entra, encontra. Aquele que entra, ele fala duas coisas. Aquele que entra nessa porta é salvo e encontra pastagem. Verso 9: eu sou a porta, quem entrar após mim será salvo e encontrará pastagem. Pois bem, agora vamos falar um pouco do pastor. Primeira coisa, quem entrou nessa porta encontra salvação. Glória a Deus, louvado seja Deus. Está bem? Se você sentir no coração, irmão, que você era uma ovelhinha desgarrada e sentir que um dia você foi encontrado e que tudo isso aqui faz sentido para a sua vida, glorifica a Deus. Fica feliz com Deus. Primeiro, salvo. Primeira coisa maravilhosa, a maior de todas, salvo. Ele é a porta, ele é o pastor para trazer salvação. Só isso apenas? Não. Encontra pastor. E agora então vai falar um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Porque o pastor, ele está de olho e ele está pronto para proteger. Vou falar assim talvez de 4 coisas aqui dentro. Primeiro, ele proteger as suas ovelhas. Proteger de quê? Ou de quem? Ou contra quem? Ele protege
do ladrão, ele protege das ameaças, ele protege as suas ovelhas. Então, essa noite, como mensagem de Deus para o nosso coração, eu quero te dizer: o Senhor, o nosso Deus, protege você e protege. O Senhor, nosso Deus, protege a sua família. A proteção não é do segurança do rebanho, é o pastor. Porque depois você vai ver no decorrer do texto que o mercenário que está ali também, vendo o perigo, ele não protege as ovelhas. O que o mercenário faz? Vai embora, porque as ovelhas não é dele. O mercenário está ali, está na diária dele, fala o quê? Sabe quando aquele cara que trabalha, o problema é do patrão. Se estiver pegando fogo na firma, o funcionário vai embora, o patrão vai lá tentar jogar água, sei lá, jogar um extintor, porque, olha, é dele, olha, ele cuida dele, eu sou funcionário aqui. Jesus está dizendo que ele é dono de você e de mim, e por ser o nosso dono, por ser a porta, por ser o nosso pastor, ele está dizendo que ele há de nos proteger contra todo o mal que está à nossa volta. E esse que nos protege de todo mal, ele dá, esse aqui é o segundo ponto, ele reconhece o valor das suas ovelhas, ele dá valor nas suas ovelhas. Cada um de nós somos valiosos para Deus. Vamos dizer aqui, não tinha nome, pastor, as mulheres, mas eram valiosas. Não foram nem registrado melhor sobre ela, não precisa. Ela tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor diante de Deus, a ponto dele mesmo está dizendo que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha, valor maior que o que nós temos, irmãos. O nosso Senhor Jesus deu a vida por nós. Você tem valor. O pastor sabe o valor que você tem. O pastor dá o devido valor. O ladrão não. Na verdade, o ladrão não dá valor nas coisas, né? Se o ladrão rouba alguma coisa, ele vende por mixaria. Ele rouba uma coisa que para o dono custou muito de dedicação, esforço, tem algum significado, tem algum propósito que foi roubado, servia de alguma coisa. O ladrão pega e vende por nada, dá qualquer coisa aí, o que não é dele, porque ele não dá valor naquilo. Mas Jesus está falando que ele sabe cada um de nós, cada dia, cada jornada, o devido valor que nós devemos ter. Só o pastor nos dá. Vou falar a verdade para você: nem seu marido dá o valor que você merece, nem seu pai dá o valor que você merece, nem ninguém nessa terra dá o devido valor que você merece, porque qualquer coisa é motivo de apontar, de conviver de forma diferente, de uma postura e uma posição diferente. Mas o nosso Senhor foi o único que nos deu tal valor a ponto de se entregar e morrer por nós. E não estou dizendo que nós não achamos valor no que nós temos e do que são nossos, mas eu estou querendo falar que o Senhor nos dá um valor ainda maior do que nós somos, porque Ele nos dá valor ainda mais do que achamos que valemos, porque nós não sabemos o preço que foi pago. Foi alto. Você tem valor. O bom pastor protege, dá valor no seu rebanho. O bom pastor também fala que depois da salvação vem a pastagem, porque ele, ali no lugar em que a ovelha fica, o aprisco das ovelhas, o lugar é ruim, irmão. Era deserto, clima seco, eu falei, pedra, sabe, montanha, não dava, não era fácil. Porém, o pastor da ovelha dá a provisão necessária. Talvez isso aqui trate um pouco do nosso cenário, da vida que nós vivemos, da rotina que temos. Pedra, lugar ruim, ou ambiente difícil, ambiente desfavorável, ou pessoas que não nos acompanham, sabe? Tudo contrário. Tudo na contramão de se tornar mais fácil. Não é fácil, o terreno não é fácil, a água não é fácil, as coisas não é fácil. Não que é fácil, pastor, fica tranquilo que é para todo mundo. Amém? Fica tranquilo que as dificuldades são para todos. Mas o pastor dá pastagem para as suas ovelhas. Eu estou querendo falar que num ambiente difícil, irmão,
o ambiente em que você vive, com o que você passa, sendo aflição, sendo que te incomoda, Deus vai dar sustento para você. Isso chama cuidado. Se a ovelha está suja, o pastor limpa a sua ovelha. Se a ovelha está doente, o pastor cuida da sua dor, cuida da sua ferida. Só o nosso Senhor, porque os outros não são assim. Os outros são o contrário. E a última coisa que eu olho para o bom pastor, que ele anuncia aqui, é que ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu não cheguei até aqui no texto, mas é o verso 18 que ele fala assim, olha, verso 17 para a gente entender o 18, fala assim, ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Olha o que Jesus fala, pelo contrário, eu dou espontaneamente, tenho autoridade para entregar e também para revelar esse mandato recebido do meu Pai. Jesus aponta aqui no verso 18 que ele dá a sua vida voluntariamente. É ele que está cedendo. Pois tem um pastor que protege, um pastor que dá valor, um pastor que cuida e um pastor que entrega deliberadamente a sua vida por nós. Esse é o nosso bom pastor. Foi o sistema que fez com que ele perdesse a sua vida? Não. Foi as ovelhas dele. Foi o aprisco dele. Resumindo, foi eu e você. Foi o Pilatos então o culpado? Não. Será que Jesus então, ele tinha, os homens que andavam com ele era frouxo, precisava de homem mais valente, homem de guerra, aí ia livrar ele daquela cruz? Também não, porque ele se entregou espontânea. Eu me ofereço por essa causa. Ainda bem, tem um vídeo no YouTube, conselho você pesquisar lá que você vai dar risada. Eu dei risada. É uma encenação dessa das paixões de Cristo, sabe, que o pessoal faz aí na época da crucificação, no período aí. Jesus está sendo crucificado na cruz numa praça, e aí isso acontece todo ano. Ah, irmão, chegou um camarada lá na hora da crucificação de Jesus, numa dessas apresentações. O cara foi furar Jesus. Esse cara chegou com o capacete da moto dele e deu na cabeça daquele soldado. Puf, virou uma briga ali. E o cara começou a bater no soldado lá da encenação. Eu dei risada. Pesquisa lá que vocês vão dar risada. Rapaz, o cara tentou tirar Jesus da cruz. Falou, opa, 2000 anos atrás foi, agora comigo não. E desceu a capacetada. Era um ator, gente. O cara estava lá com a roupa do Império Romano, com uma espada de papelão, e fingiu, está matando Jesus. E o cara deu a capacetada nele e falou, não, eu livro o meu Jesus. Não adianta, irmão. O nosso bom pastor não precisa de proteção, porque é ele que protege as suas ovelhas. Graças a Deus esse homem não estava lá naquela crucificação, né? Senão ele queria salvar Jesus. Não adianta, irmão. O nosso Senhor Jesus voluntariamente se tornou sacrifício por mim e por você. E não foi um sacrifício comum, não foi só uma morte, não foi uma morte comum, foi uma morte vicária, algo necessário, algo substitutivo. Era para ser Ele, somente Ele, perfeito, bom pastor, somente Ele poderia morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e através do seu sacrifício alcançar a salvação. Não era para ser Ele. Ele foi uma morte substitutiva. Era necessário ser Ele. E o bom pastor, irmão, ele não dá só o cuidado, ele não dá só o alimento, ele não dá só a proteção, ele dá a sua vida. Essa noite nós estamos aqui por causa do nosso bom pastor. Eu estou aqui por causa do bom pastor, porque ninguém entendia, ninguém me protegeria, ninguém cuidaria de mim, ninguém me daria valor.
Ninguém entregaria a sua vida por mim, mas o meu bom pastor fez por mim e fez por você. E eu entendo a sua voz, entendo que Ele é o meu pastor. Pois bem, aqui nesse cenário aqui também fala, vamos falar agora um pouquinho das ovelhinhas. Jesus falou, agora eu vou falar das ovelhas. Nós somos as ovelhas, é o pastor e as ovelhas. Olha que gracinha que Jesus fala, que você é uma ovelhinha. Às vezes Jesus tinha que chamar a gente de outra coisa, né? Porque ovelhinha nós estamos mais para outra coisa que para ovelhinha, né? Tem hora que ovelhinha, né? Bem assim, né? Mas a ovelha, narrada aqui, muito bem comparada conosco. Aí fala da gente. Agora eu quero ver, irmão, porque falar de Jesus é lindo, eu encho a boca. Agora falar da ovelha, tem que falar de nós. Agora é difícil. E a gente vê como que realmente nós somos. Aí eu quero ver se você vai aceitar isso aqui ou não, né? Pois bem, a ovelhinha que está sendo narrada aqui por essa parábola, quer dizer que é um animal, é simples você ver. A ovelha não tem direção, irmão. A ovelha não sabe sair do aprisco e entrar para o aprisco, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se tem que dar 6 passos, se tem um buraco, ela não está entendendo nada, irmão. A ovelha é a ovelha mesmo, sem direção nenhuma. Só ela precisa de alguém dar direção para ela. Vem para cá e nós vamos para cá. Vai para lá e nós vamos para lá. Aí, por isso que no cenário está falando de ovelhas, de mentirosos, de outros que aparecem, que não têm as boas intenções, que não levam as ovelhas para a boa pastagem, levam elas para a sua perdição. Nós precisamos entender que a única direção da nossa vida é só Jesus que pode dar. Nós somos sem direção. Eu falei, mas de quem você está falando? De todos nós. Éramos como ovelhas desgarradas, disse a profecia. Não tínhamos a direção correta, mas Jesus se tornou a nossa direção. Jesus nos conduz. Ele vai nos levar até o Pai. Ele, pelo sacrifício dele, vai dar vida eterna para você e para mim. Por isso estamos felizes, alegres, porque Ele que promete. A direção correta está nele. Louvado seja Deus. A ovelha também sem direção, ela anda em ciclo, ela vai ali, vem aqui, de repente está no mesmo lugar de novo. Ela fica só rodeando, sem rumo, sem passar, só precisa comer, precisa viver. Ah, pastor, eu estou vivendo desse jeito, como hoje, amanhã eu pago, não sei mais o que fazer da vida, estou vivendo assim. Calma, isso aí que você está vivendo, irmão, é porque a gente precisa ter a direção correta de Jesus na nossa vida. Pessoas que vivem andando nas suas vidas sem destino, pessoas que ficam andando sem uma direção correta, são pessoas que pastam, mas são improdutivas na sua vida. Estou falando da vida espiritual, estou falando da sua vida pessoal, estou falando de todas as áreas da sua vida, porque elas não conseguem ver resultado em nada na sua vida. Parece que está tudo igual, está todo ano igual. E eu vou te falar uma coisa, irmão, está todo ano igual na minha vida também, mas eu estou todo ano alegre, porque eu não estou andando em volta de mim mesmo, eu estou ouvindo a voz do meu Senhor, do meu pastor, que vai me conduzir até Ele. Então, se as coisas parecem que não estão do seu agrado, se alegre, porque se você está em Cristo, Ele sabe todas as coisas, é Ele que está de direção. Agora, o que nós temos que atentar aqui é para as ovelhas sem o pastor. Andam como se fosse o carro naquela rotatória aqui. Anda, chega em algum lugar? Não. Vai chegar para lá? Não vai. Vai chegar para baixo? Não vai. Nem para cima, porque ela fica rodando assim. Quantas pessoas que acham que tem o seu dinheiro e estão rodando em volta do seu dinheiro? E quantas pessoas que acham que não tem problema nenhum na sua vida, porque tem um diploma, tem um lugar, tem um cargo social, tem alguma ocupação, e estão andando em volta de si mesmo, com as suas próprias vidas, com os seus próprios relacionamentos, com as suas próprias coisas? Não, nós estamos indo na direção do céu. Porque nós não somos pastor sem ovelhas. Nós não estamos num rebanho, irmão, procurando pastagem por conta própria, da outra ovelha, nas amizades, no network, não. O nosso pastor nos provê o pasto. Sem direção, anda em círculo. A ovelha não tem foco nenhum. Dizem, não fui a fundo no termo, que ela nem enxerga bem. Ela é meio míope, ela não consegue nem olhar direito. Falta bastante. Você entendeu? Não dá. Ela não.
Ela não é sagaz para enxergar. Então ela vai só aqui, ó, comendo só o que está. E essa é uma grande dificuldade. Porque nós temos chegado diante de Deus, temos ouvido Deus. Só que faz uma diferença tremenda na vida cristã. Anota o que eu vou te falar agora, irmão. São os olhares espirituais que colocamos na nossa vida. Não são os olhos naturais. Não estou falando do óculos que você usa, da visão. Não, eu estou falando dos olhos espirituais. Tem pessoas que chegam, conhecem o seu Senhor, mas estão perdendo o foco. O nosso foco é Cristo. Nós não temos outra direção para olhar. Nós não temos em outro pastor para colocar os nossos olhos. Só no nosso pastor. A ovelha nem tanto coloca os olhos, ela coloca também mais do que os olhos. Mas o nosso foco, a nossa direção é a voz do nosso pastor. Que as vozes que ouvimos, que não é do nosso pastor, não nos levam até a salvação. Vai nos chamar, vai nos convidar. Você vai olhar, vai parecer diferente, mas não é a voz correta. Os nossos olhos espirituais têm que estar em Cristo. Meu irmão, olhe para Deus. Coloca a sua dificuldade em Deus. Coloca a sua vida, coloca a sua saúde, coloca tudo. Põe os seus olhos no seu Senhor. Coloque os focos em Deus. Pastor, mas eu faço isso. Eu queria que fosse bem fácil assim, mas não é tão fácil assim. Se fosse assim, a igreja estava cheia, não ia faltar ninguém. Não ia ter gente com problema, mas às vezes o nosso foco vai mesclando, vai mudando, a gente vai achando outra coisa. Não. Os meus olhos são do Senhor. Eu preciso ouvir a voz dele. Senão eu vou ficar na prisão. Eu prefiro estar do lado do meu pastor, porque eu sei que ele há de me proteger, há de cuidar, há de zelar por mim. E a outra coisa da ovelhinha é que ela não consegue se defender. Eu e você, sem Deus do nosso lado, não somos nada. A ovelha não tem uma garra forte. A ovelha não tem força suficiente para enfrentar o seu inimigo. Para enfrentar não só o ladrão, como o salteador, mas as feras que querem devorar ela. A ovelha não tem nem a velocidade certa, adequada, né, para fugir. Né? Então, sei lá, você pega um coelhinho, não é nada disso, mas o coelho é rápido. Cada um usa a sua agilidade. A ovelha não tem nada de agilidade. Ela não tem garra. Ela não tem velocidade. Ela não tem força. Mas ela tem o pastor dela. Está entendendo, irmão? Jesus, o pastor e as ovelhas. Eu, sem Jesus, não sou nada. Não consigo me defender. Eu, sem Jesus, não consigo me apartar. Eu, sem Jesus, não consigo resolver. Mas a ovelha tem o pastor e eu tenho um bom pastor comigo também. Louvado seja Deus. Só mais uma coisa da ovelhinha. Tem um negócio que é interessante da ovelha, que é um fenômeno que chama a ovelha virada. Pois lá na sua casa também, você pesquisa do homem do capacete que salvou Jesus lá na praça pública, e vai pesquisar também assim, olha, o fenômeno ovelha virada. A ovelha, no pasto, está tranquilo ali, ela deita para descansar. E quando ela deita para descansar, se ela vira para o lado errado, para o lado de cá, e não vira para o lado das patas dela, deu ruim para ela. Olha, tadinho da ovelha. A ovelha é fraca demais, né? Ela vira para o lado errado, as costas são planas, as perninhas curtas, mas ela não consegue desvirar. A ovelha fica com a barriga para cima. E ela vai morrer com a barriga para cima, porque o estômago é pesado, os órgãos se comprimem, ela fica com falta de ar. Ela fica fraca, logo já se tornou uma presa fácil, porque ela está numa posição que não consegue nem se resolver por si. Nem por si ela consegue se defender. E não é nem se defender, ela não consegue nem se virar. Ovelha virada. Precisa do pastor ir lá e virar ela. Aí você vai ver alguns vídeos, o pastor vira a ovelha, se ela virou agora, que ela não conseguiu, que ela fica batendo as perninhas assim, ó, é até engraçadinho de ver. Né? Que ela fica assim tentando, tadinha, ela está na agonia. Quem está de fora fala, engraçadinho, a ovelha está morrendo. Me ajuda, ela está gritando, socorro. Está quase lá e precisa de alguém para virar ela. Aí quando acabou de virar, é fácil alguém virar ela, ela sai correndo, ufa, sabe, até que enfim.
e sair pulando a ovelha. Mas no caso que ela já está lá quase, um vídeo lá na internet, lá que a ovelha está aqui cansada já, ela não consegue nem mexer mais a cabeça, que ela já está ali há algum tempo. E aí o pastor vira ela não consegue nem ficar de pé. E o vídeo é longo. Aí demora, tem que mexer com a cabeça. Aí ela põe uma pata aqui, a outra patinha ela põe aqui. Eu não sei se você está entendendo, mas é a nossa vida isso aqui. A gente não consegue se virar, irmão, sozinho. Você está entendendo? O Jesus, o bom pastor resolveria. E aí o cara joga uma aguinha para despertar ela. E ela vai devagarzinho, recobrando os sinais. E o pastor acompanha ela para ver se está tudo bem com ela. Essa aqui é a ovelha dela. Eu não sou nenhum especialista em ovelha. Mas quando eu olho a ovelha, eu sei que está falando de mim. Aí eu sei que muitas horas eu estou sujo, você também está. Sei que muitas horas nós estamos com os carrapichos que eu não consigo tirar sozinho. Fala, Senhor, é tão pequeno, mas incomoda tanto, mas parece fácil. Não dá. Só o pastor que pode cuidar disso. E só ele que vai cuidar. Que ninguém mais tem interesse. Ninguém mais tem interesse em você. Só o pastor que entende a fragilidade. Só o pastor que faz isso. E aí, olha que coisa curiosa. Já estou terminando, tá, irmão? Eu estava vendo o vídeo da ovelhinha virada, né? Que hino das ovelhinhas. Só essa ovelha é muito... Pô, gente. Aí eu não sei se você tem mania de... Quando eu estou vendo na internet, de vez em quando eu vou pro tal do comentário. Aí é terrível. Não faz isso não na sua vida. Depois você começa a ler comentário e acabou. Gente, isso é terrível. Aí uma menina, não sei se era uma menina ou uma mulher, falou assim: eu fui trabalhar numa fazenda. E eu fui cuidar de umas ovelhas. E ela falando da ovelha virada, né? Tinha uma ovelhinha lá. Que o primeiro dia que eu fui trabalhar, ela estava com a cabeça presa no meio da cerca. E eu fui lá, abri a cerca, tirei a ovelhinha, coloquei ela de volta lá. No outro dia que eu voltei, no mesmo horário, ela estava com a cabeça na cerca. E ela tirou de novo, 3 vezes. Ela chegou para o dono da fazenda e falou assim: olha, o que a gente pode fazer? Essa ovelha toda vez bota a cabeça na cerca. O dono falou: não tem jeito não, é dela mesmo. Ela vai fazer isso todo dia. E nós vamos ter que tirar a cabeça dela lá de lá todo dia. Só quem cuida da gente, sabe, irmão? Que a gente até nisso. Aí eu estou falando da ovelha da gente. A gente está na mesma situação faz tempo, errada. Estamos no mesmo, sabe? Com a cabecinha, tira a cabeça daí, criatura. Não tira. Aí se afasta um pouquinho, vai com a cabecinha, vamos lá. Haja paciência com a gente. Haja o bom pastor para ter calma com a gente. E ele tem. Por isso nós estamos aqui. Porque somente por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Eu não sei se ficou claro, irmão, mas o que eu quis dizer aqui nessa parábola, que Jesus é o bom pastor, que tem o ladrão, que tem o salteador, que quer roubar a sua alma, e ele vai te proteger até o final. Porque além dele proteger, ele ser a porta, ele dá a sua vida. Nele temos a salvação garantida. Ninguém pode nos tomar da mão do nosso pastor. Amém? Ovelha sozinha, fora do rebanho, dá certo? Ovelha só com ovelha, ovelha ajudando a ovelha, dá certo? 2 curadas. É os 2 encrencados. Precisa do pastor. A nossa solução é o nosso pastor. Nós somos o aprisco de Deus. Somos suas ovelhas. Convido você a se colocar de pé.